muitos têm desprezado palavras assim, porque às vezes a gente pega algumas coisas como se fosse uma história, mas é um exemplo. Você vê que Davi, ele deveria estar num outro lugar, e ele estava distraído. E essa distração, pessoal, muitas vezes é aquela perda do prazer pelas coisas de Deus, pelo prazer nas coisas espirituais. Quando nós perdemos o prazer, o foco pelas coisas espirituais, a tendência é nós olharmos para alguma distração. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga comigo, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida e eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Pode sentar, por gentileza. Boa noite. Diga comigo, por favor, o contrário de santo é comum. A palavra diz em Ezequiel 44 que os sacerdotes ensinariam o povo, ensinariam seus filhos a diferença entre santo e comum, entre santo e profano. Então, nós temos essa responsabilidade. Nós, como sacerdotes do lar, como colunas espirituais, como referência para os filhos, para parentes, nós temos essa incumbência do Senhor de mostrar a diferença. Porque a palavra diz aqui no Salmo 42, pessoal, diz assim, ó, abismo chama abismo, na NVI. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. O abismo chama outro abismo. E nós vivemos num tempo de contradições. Né? Nós vemos que o apoio, por exemplo, ao aborto, mas não se tem apoio nenhum sobre virgindade, por exemplo. A gente vê algumas coisas como se estimula muito o divórcio nos casais, nas famílias, nos héteros, e a gente vê, por incrível que pareça, os homossexuais buscando formas para se casar e fazendo as cerimônias de forma tradicional. Porque muitas vezes a gente já viu, você já deve ter visto esses vídeos, que o casamento tem se tornado uma bagunça. Né? Os casamentos, ao invés de ter aquela cerimônia, aquela liturgia, está se tornando uma coisa boba, uma coisa performática, né? Que tem que fazer alguma coisa muito diferente, né? E vai perdendo todo aquele contexto de solenidade, de respeito, de santidade, e vira uma coisa banal, uma coisa boba. Né? Tem até um texto que eu quero ler para vocês, de um teólogo, que chama esquizofrenia social. Olha só como é o tempo que nós vivemos, olha só, presta atenção. Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com trejeitos como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há um incentivo e o patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança de sexo.
Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade. Mas não existe nenhum apoio deste mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver sua heterossexualidade. E se o tentarem fazer, é crime. Ser a favor da família e religião é ditadura. Mas urinar em cima dos crucifixos é liberdade de expressão. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser o ensaio. Então, esse é o reflexo, a esquizofrenia, a loucura dos nossos tempos. A gente vive numa fase onde os filhos têm sido negligenciados, a família tem sido negligenciada, e a gente vê animais e bonecas tendo mais valor. Que é essa maluquice. Precisam fazer leis para dizer que boneca é boneca. E que gente é gente. Então, pessoal, a palavra nos ensina que nós precisamos ser luz e sal. A gente não pode simplesmente sair por aí e convivendo, aceitando as coisas como elas estão. Às vezes você está vendo que os seus filhos estão falando palavrões, estão cantando músicas estúpidas, músicas que não têm sentido. Então, de duas uma, ou os pais têm um duplo comportamento, que num lugar eles têm uma santidade, um equilíbrio, um respeito, em outro ambiente tem um descontrole, onde eles aprendem esses palavrões, esses comportamentos, ou essas crianças não têm sido acompanhadas. Não tem sido observado o que aprende na escola, o que ouve na escola, o que volta falando em casa, o que está assistindo. Então, não tem sido feito o nosso dever de casa. Então, nós temos visto uma negligência, problemas que acontecem no mundo acontecendo na casa do crente. Porque nós não temos sido essa luz, esse sal. Então, para tudo que o Senhor fez é abençoado. O Senhor ama a família, o Senhor ama o casamento, o Senhor ama as crianças. Mas para tudo isso ser abençoado, nós precisamos ter uma influência, a influência da palavra. Então, se nós queremos ser relevantes, se a nossa casa, se nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados, a nossa família seja abençoada, a nossa influência precisa ser a do perdão, a da humildade, a das boas atitudes, aquilo que a palavra nos ensina. Porque olha aqui o que diz em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, fala comigo, por favor, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu falo, como é que eu trato as pessoas precisa ser para engrandecer o nome de Jesus e não envergonhar. Então a gente precisa analisar, fazer essa análise interna. O meu comportamento tem glorificado a Deus? A minha postura como homem, como mulher, como pai, como mãe, como sacerdote, tem glorificado a Deus ou não? Porque Deus não está nos excessos, o diabo está nos excessos. Porque olha aqui o que diz em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, é muito clara a palavra. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher se vamos para a direita, para a esquerda, se vamos para frente, se vamos para trás, se vamos ter uma atitude assim ou assado, está nas nossas mãos. E aí a gente precisa analisar o que tem dominado cada um de nós. Lembra o nome do culto? Contrário de santo é comum. A palavra em Ezequiel diz que nós precisamos ser ensinados da diferença do santo e do comum, ou do santo e do profano. Então, se a minha postura não tem sido de santidade, ela tem sido de carnalidade. A palavra está deixando claro isso, que um pecado chama outro pecado. As sementes da nossa vida têm conduzido a uma colheita, a um resultado. Então, tudo que nós fizermos vai gerar uma consequência. E um exemplo muito claro aqui que nós temos
É o de 2 Samuel 11, por exemplo. Olha só. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Então nós vemos aqui, na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra. Ele não saiu. Era a época dele estar focado em alguma situação importante para o país, envolvido com algo útil, com algo importante, com alguma coisa correta, certa. E aí nós temos que trazer para nós. Tem épocas da nossa vida que a gente precisa estar mais focado do que o normal. Tem épocas da nossa vida que a gente vê um ataque mais intenso do mal. Que a gente vê que as emoções, os sentimentos, as circunstâncias começam a nos oprimir, a a querer achatar. E a gente precisa ter esse discernimento. Na época da primavera, os reis iam para as batalhas. Então nós temos que analisar. Eu estou numa época, mas fazendo aquilo que não era para eu fazer. Na primavera eles saíam para a batalha. Então no inverno, no outono, talvez fosse o tempo dele ficar lá no palácio. Mas ele estava no lugar errado e na hora errada. Então muitos deveriam estar mais focados, mais alertas, mais vigilantes, com a mente, com a família, com os filhos. Mas aí a gente vê esse problema. A gente se distrai e acaba pegando problemas com as próprias mãos. Como ele aqui. Ele sabia que ela era casada, sabia que ela estava no período fértil, sabia de tudo. Mas a gente vai lá e fica distraído, e age numa impulsividade, e fala o que não deve, abaixa as nossas mãos espirituais. Tem momentos na nossa vida, a gente nunca pode abaixar as mãos, mas tem momentos que a gente precisa ter mais atenção ainda para manter essas mãos erguidas. E quando a gente começa a baixar, é uma porta que vai sendo aberta. É como se Davi naquele dia, ele deveria ter ido à igreja, e ele não foi. Ele ficou lá fazendo outra coisa, ele ficou lá pensando outra coisa, ele foi lá e acabou se envolvendo com uma amizade errada, com uma circunstância errada. É como se ele devesse ter ido buscar a Deus, ele foi relaxar. E nesse momento de distração, onde muitas coisas acontecem, é quando nós não estamos buscando a Deus, é quando nós não estamos alertas ao que nós estamos pensando, nós não estamos alertas ao que nós estamos sentindo, e é aí onde nós pegamos problemas, onde uma porta terrível é aberta. E portas são abertas e são fechadas. No caso aqui, ele abriu uma porta. E qual foi a tendência dele? Foi a tendência de Adão. O que Adão tentou fazer? Ele tentou esconder o erro dele. Ele viu que ele tinha errado, ele foi lá, mandou uma carta para o Joabe, mandou ele colocar na linha de frente. Ou seja, deixa eu esconder, deixa eu matar, deixa eu resolver meu problema. E muitos tentam fazer assim. Eu vou tentar esconder meu erro, mas ele não dá para esconder. Você vê que ele foi premeditado. Só que ele escondeu com folhas de figueira. Qual que é o caminho que Deus espera? Nós vamos ler lá na frente. Sermos rápidos. Rápidos em mudar, rápidos em arrepender, rápidos em agir. Mas o comum da maioria das pessoas é acreditar que ela tem um controle das coisas, que ela vai resolver antes que aquilo tome uma proporção, antes que aquilo cresça. Mas nada que comece errado, depois que o diabo entrou, depois que eu abri uma porta, o diabo agora ele tem lugar para trabalhar. Então a gente precisa fechar essas portas. Olha aqui, em 2 Samuel 11. De manhã,
Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Ele foi claro para o Joabe. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o hitita. Então veja como um abismo puxa um outro abismo. Ele foi lá, adulterou com a mulher do Urias e puxou um outro abismo. Agora eu tenho que matar esse rapaz. E como é que eu faço isso? Pelas mãos de uma outra pessoa. Então agora eu boto outra pessoa no problema. E veja que isso vai escalando. A pessoa, a hora que ela vê, ela já tomou um monte de situações, ou seja, ela tenta apagar um fogo criando outro incêndio. Ela tenta fechar um buraco, ela está caindo num maior ainda. Então a gente vê que muitas vezes a gente está observando, está acompanhando um problema, a gente não age na hora. E a gente permite que aquilo escale. Às vezes você está vendo um erro, seja com um filho, seja com um cônjuge, seja com um funcionário, e a gente não está lidando com aquela situação. E aquilo tende sempre a escalar. Então muitos têm desprezado palavras assim, porque às vezes a gente pega algumas coisas como se fosse uma história, mas é um exemplo. Você vê que Davi, ele deveria estar num outro lugar, e ele estava distraído. E essa distração, pessoal, muitas vezes é aquela perda do prazer pelas coisas de Deus, pelo prazer nas coisas espirituais. Às vezes a gente começa a ter aquele desânimo para orar, aquele desânimo para buscar Deus. Já não tem coisas que começam a dar aquele sentimento de que parece que não está fazendo sentido, de que parece que não está valendo a pena, de que não está acontecendo, de que não está mudando nada. Então eu vou perdendo o prazer nas coisas do Senhor e eu vou me afastando, eu vou me negligenciando. E quando isso acontece, a gente tem a tendência de fazer o quê? De botar os olhos numa Betseba. Que pode ser qualquer coisa. Qualquer distração que vai me levar a quebrar princípios. Quando nós perdemos o prazer, o foco pelas coisas espirituais, a tendência é nós olharmos para alguma distração, alguma Betseba. Um problema vai chamando o outro. E as distrações podem ser de todas as ordens. Pode ser um negócio, pode ser uma negligência, pode ser algo que eu estou vendo com um filho, que eu não estou lidando, aquilo vai escalando, e eu não estou acompanhando, eu não estou lidando, não estou tratando, não estou orando, não estou fazendo a minha parte. Eu estou passivo diante de uma situação. E aí onde os problemas estouram. Aqui em 1 Reis 21 diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei a você uma vinha melhor, ou se preferir eu lhe pagarei. Fala comigo, seja qual for o seu valor. Ok. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. A sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, eu conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote.
Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. A gente vê Nabote, pessoal, como um homem raro nos nossos dias. Um homem que precisa ser resgatado. Você vê que Nabote era um homem de valores, de convicção. O rei falou: você pode me pedir o que você quiser. Você pode ficar milionário. Você pode pedir o que você quiser. Mas ele falou: eu não quero vender porque é herança dos meus pais. Então nós precisamos trazer para nós pelo que nós nos vendemos. Muitos se vendem por dinheiro, outros por sexo, outro para viver de imagem, que é aquilo que a gente falou esses dias, eles pagam caro, um preço muito caro por um sentimento barato. A pessoa se vende por uma carência, por uma vontade, por uma raiva, um medo de não dar certo, um orgulho. Aí a pessoa vai lá e vai destruindo a vida dela, estragando as coisas boas do nada, por nada. Mas nós vemos aqui um homem que tinha valores, tinha convicção. Não, eu não vou me vender. E é isso, esse tipo de pessoa que nós precisamos buscar. Eu quero ser esse tipo de pessoa, Senhor. Eu não vou me vender por nada, eu não vou vender minha fé, não vou vender os meus valores, os meus princípios, eu não vou vender a minha paz. Porque essa situação está vindo contra mim, porque eu estou recebendo aquela pressão, porque aquela pessoa me fez isso. Não, eu vou manter a minha integridade, eu vou manter a minha convicção, eu não vou quebrar princípios. Gálatas 6, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não, fala comigo por favor, vamos juntos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Olha só, vamos juntos. Portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família na fé. Então nós vemos aqui, enquanto nós temos oportunidade, tem gente que espera o filho sair de casa para tentar correr agora atrás de colocar valores nele. Tem gente que espera um casamento acabar para tentar correr atrás da mudança. Tem gente que espera tudo dar errado para agora tentar consertar. Então nós precisamos trazer para nós, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé, aos da igreja, aos da sua casa, porque tudo que eu semear eu vou colher. Então a distração da Davi, o que atraiu? A distração dele, ele devia estar na guerra, ele estava lá passeando no terraço. Atraiu adultério, atraiu morte, atraiu uma porta que atraiu tragédias para os filhos dele, teve filho morto, filho violentado, filha violentada, atraiu a destruição da casa dele. A carne de Davi foi mais forte do que o espírito de Davi. O desejo de Acabe para ter algo que ele podia ter entendido, ele queria fazer uma horta. Não era essencial para ele. Então ele passou por cima daquilo que era correto, por conta de um desejo. Mas ele não fez. Ele fez porque ele permitiu. E muitos têm vivido assim, têm pagado para ver, têm negligenciado aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Então nós precisamos trazer para a nossa vida isso. Às vezes a gente está vivendo um tempo
Aqui Davi, por exemplo, Davi estava num tempo abençoado. Por que ele não saiu naquele momento? Porque ele já estava numa fase mais tranquila. Ele já tinha conquistado muito, ele já tinha vencido muito, ele já tinha prosperado muito. E nesse momento é onde muitas vezes o diabo consegue. Quando está mais ajustado no casamento, quando a vida financeira está mais alinhada, quando não tem ninguém doente, onde muitas vezes a gente começa a se distrair. Começa a bater aquele desânimo, aqueles sentimentos, e a gente não luta contra aquilo. Nós precisamos nos levantar. Nós não podemos pagar para ver. Porque nós temos aqui, citei alguns exemplos para você. Alguns exemplos de coisas que poderiam ter sido evitadas, tragédias que poderiam ter sido evitadas, mas a carne falou mais forte. Por quê? Porque estavam distraídos. E quando a gente se distrai, o diabo nunca está distraído. A palavra diz que ele está sempre ao redor, esperando uma oportunidade para agarrar. Então ele te pega num pensamento, ele te pega num olhar, ele te pega numa palavra, ele te pega num detalhe, num sentimento, numa situaçãozinha que não foi lidada, que não foi tratada, que não foi corrigida, que eu passei por cima, que não foi tratada de modo sábio, de modo espiritual. É onde as situações começam a acontecer. Davi podia ter olhado aquilo lá, bom, ela é casada, não é para mim, acabou. Ela é mulher do Urias, é o meu soldado. Não, me traz ela aqui, eu sei que ela está no período fértil, deu errado, está grávida, agora manda matar o Urias, coloca o Joabe no meio da história, coloca pessoas para ser cúmplices, coniventes do meu erro, e um abismo puxa outro. O profeta Natã foi lá, confrontou ele, todo mundo ficou sabendo, olha o abismo chamando outro abismo. Os filhos, depois teve as situações com os filhos, e ele sabia que era culpa dele. Então a gente não precisa deixar uma coisa escalar dessa maneira. Ele podia ter só focado, lembra? Que a gente sempre fala, começa na mente e desce para o coração. Se eu trato na mente, eu não deixo descer para o coração. Ele deixou na mente, ele ficou pensando naquilo, assim, eu quero ela. Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu desejo isso. Pode ser qualquer coisa. Eu quero ter essa postura, eu quero ter essa atitude, eu não quero ceder a palavra, eu quero ceder a minha carne, eu quero dar o que minha carne está pedindo, o que os meus sentimentos estão pedindo. Então nós precisamos distinguir no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, no nosso jeito de lidar com as coisas, o santo do comum. Aquilo que todo mundo faz, como todo mundo faz, e aquilo que os espirituais fazem, aquilo que quem é guiado pela palavra de Deus faz. A gente erra, a gente pode errar, mas a gente pode aprender com os exemplos, por exemplo, deles, do Nabote, ter a convicção do Nabote, não seguir o exemplo de Acabe, não seguir o exemplo de Davi, que além de ser impulsivo, ainda premeditou a morte do Urias. Então você vê que não foi uma coisa só na impulsividade, ele pensou, ele fez planos sobre aquilo. Por quê? Porque ele deixou descer ao coração dele. Então vamos trazer a nossa consciência isso. O nosso comportamento, a nossa postura, as nossas palavras, a nossa casa, o jeito que nós temos acompanhado os nossos filhos. Será que tem glorificado a Deus? Os nossos filhos têm feito a diferença naquela escola, por exemplo? Ou eles têm sido mais influenciados do que influenciado? Do que influenciado as pessoas ou têm recebido essa influência? A gente precisa trazer, o que você ensina na sua casa, o que você lida com base na Bíblia, tem levado a mudança lá? Ou você tem percebido que tem entrado mais a coisa de fora, a coisa do mundo? Cada um aqui precisa trazer isso. Eu preciso botar mais força. O meu filho não tem tido uma boa atitude. Por quê? Porque talvez eu não tenha tido uma boa atitude. O meu comportamento não tem sido um exemplo para ele. Meu nível de mãos levantadas, de braços levantados, não tem sido na mesma proporção do que
o mundo, do que o diabo, do que os coleguinhas têm influenciado. E isso são portas que nós podemos fechar para evitar muito sofrimento. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Eu peço que você feche seus olhos por um momento. Tudo que Deus nos orienta é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Mas a gente teve muitas atitudes que agradaram a Deus, como Davi, mas ele se distraiu. Ele colocou outras coisas à frente da verdade, à frente da palavra. Pode ser que a gente já fez muitas coisas boas que agradaram a Deus, mas talvez a gente se distraiu. Distraiu e passou por cima da verdade. Com seus olhos fechados, apenas me escute. Quando Davi se deu conta de tudo aquilo que ele fez, ele se arrependeu. E ele fez esse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado, ele assume tudo, o meu erro, o meu pecado. O meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu dei causa a isso, Senhor, só pequei contra o Senhor, eu errei com um monte de gente. Mas o que importava para ele aqui? Eu pequei contra o Senhor. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, o Senhor busca o coração inteiro. E no coração me ensinas a sabedoria é temer a Deus. Eu não temi a Deus. Eu não tive temor a Deus, por isso que aconteceu tudo isso. Faltou sabedoria, faltou temor. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com um hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele queria alegria de volta, ele estava amargurado agora, estava triste, estava arrependido. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que lindo aqui. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim, Senhor, um coração puro e me ajuda a ter um espírito estável, Senhor. Muita gente falta estabilidade, há muitos altos e baixos. Olha ele aqui pedindo: Senhor, me ajuda, cria em mim esse perfil, cria em mim esse tipo de coração, Senhor. Renova dentro de mim um espírito estável, equilibrado. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve, Senhor, devolve a alegria. Devolve a alegria, Senhor, ao meu coração. Devolve, Senhor, e me sustenta com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Eu vou ser exemplo, eu vou mostrar, não faça isso, para que os pecadores se voltem para ti. Tudo que Deus faz, tudo que nós vivemos, Deus aproveita, pessoal. Às vezes nós erramos, falhamos, mas Deus aproveita e faz aquilo se tornar bênção. É isso que Ele está falando. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, o Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor.
Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. Se fosse o caso de fazer uma oferta, eu faria, Senhor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. É isso que Deus quer, um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos em teu altar. Então fale com o Senhor, e peça esse coração quebrantado, esse coração, esse espírito estável, foque na cruz. O que Deus quer de nós é esse coração quebrantado, que tem sede da presença de Deus. Vamos olhar para o Senhor. Deus quer nos abençoar, pessoal. Deus quer derramar do seu poder, da sua abundância sobre nós. Derrame do seu coração, peça isso ao Senhor. Meu Deus, eu quero um espírito quebrantado, meu Pai, eu quero um espírito estável. Me devolve, Senhor, o prazer no Senhor, a alegria no Senhor, meu Pai. Eu quero um coração que agrada ao Senhor, eu quero um espírito que agrada ao Senhor, um estilo de vida que agrada ao Senhor, meu Pai. Eu quero te agradar, meu Pai, eu não quero mais agradar a minha carne, Jesus. Eu quero agradar ao Senhor. Fale com o Senhor, peça ajuda ao Senhor. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos levantar, mas Ele espera um coração quebrantado, Ele espera um povo focado nele, que tem fome e sede dEle. Somente tendo fome e sede do Senhor, sede da palavra, sede da justiça, a nossa vida vai ser encaminhada da maneira correta. Os nossos filhos, o casamento, a nossa vida, tudo será diferente quando nós estivermos alinhados ao Senhor. Não retires de mim, Senhor, a sua presença. Devolve a alegria, Senhor. Devolve a alegria no Senhor, a alegria no Espírito, Senhor. Devolve a alegria no coração, meu Pai. Devolva a alegria nos nossos corações, meu Pai. Que haja fome e sede pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fale com o Senhor, peça ajuda a Ele. Abra o seu coração. Às vezes você percebe que tem faltado prazer nas coisas do Senhor. E quando falta prazer, nós nos distraímos muito facilmente. Nós vendemos a nossa paz muito facilmente. Nós nos entregamos a emoções, sentimentos facilmente. Nós olhamos para Betsebas facilmente. Então fale com o Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, meu Pai. Nos ajuda a ver, a enxergar, meu Deus querido, a concentrar, a focar na coisa certa. Abençoa, Senhor, o nosso povo. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Derrama sobre nós essa graça, Senhor, para que possamos agir com sabedoria. Ensina-nos a sabedoria, Senhor. Ensina-nos a sabedoria, Senhor. Ensina, meu Pai, o temor. O temor, meu Pai, nos ensina a sabedoria. Quando nós temos temor, meu Deus, para falar, para agir, para tratar, como nós lemos na Sua palavra, não se cansem de fazer o bem. Tudo que você fizer tem que glorificar a Deus. Tudo que eu fizer tem que glorificar a Deus. Será que a minha vida tem glorificado a Deus? Será que eu tenho mostrado Deus através da minha vida, do meu caráter? Eu tenho mostrado Deus através da minha postura? Então vamos tomar as decisões. Senhor, me ajuda.
Eu quero um espírito estável, Senhor. Coloca em mim um espírito estável, Senhor. Um espírito estável. Que eu tenha o caráter que o Senhor espera, o espírito que o Senhor espera, a postura que o Senhor espera, a unção, a autoridade que o Senhor espera, meu Pai. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Coloca o temor nos corações, meu Pai. Coloca o temor em cada coração, coloca o temor em cada coração, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Abre os nossos olhos, meu Pai. Abre os nossos olhos, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Diga a Ele: eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor, meu Deus, me ajuda. Fale com Ele. Rasgue o seu coração. Diga a Ele o que você precisa. Senhor, eu quero uma estabilidade, Senhor. Eu quero uma convicção. Eu quero autoridade, Senhor. Eu quero um espírito quebrantado, Senhor. Eu não vou mais passar por cima das coisas. Eu não vou mais deixar portas abertas. Eu não vou mais reproduzir padrões velhos, Senhor. Eu quero agir como um novo homem, como alguém que ama o Senhor, como alguém que escolheu a verdade, que ama o Senhor, que ama a verdade, Senhor. Todos que me amam, amam a verdade. Nós te amamos, meu Pai, então amamos a verdade. Nós não ficamos com a mentira, meu Pai, porque o Senhor só fala a verdade, o diabo só fala mentira. E quando nós nos desviamos da verdade, nós estamos acreditando em mentiras, Senhor. Nos ajuda, Senhor, dá visão, dá graça, dá espírito a cada um, Senhor. Nós precisamos da sua graça, Senhor. Nós queremos ser iguais ao Senhor, meu Pai, dia após dia, crescendo no Senhor, crescendo na fé, na comunhão, no Espírito, Senhor, na sede e na fome pela Tua presença, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Derrama sobre nós, meu Pai, a sua graça, o seu favor. Nos ajuda, Senhor. Que tenhamos aqui, Senhor, famílias poderosas, abençoadas, Senhor. Que nós não venhamos mais abrir caminho para o mal, Senhor, para padrões hereditários, meu Pai, padrões malignos, diabólicos, Senhor, trabalharem, anularem aquilo que tem sido feito, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da sua graça. Nós queremos o seu favor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui buscando a sua face. Nós estamos aqui buscando a sua face, meu Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda, meu Pai. Só há um lugar, só há um caminho, meu Pai. Só há uma verdade. Nos ajuda, Senhor. Não há plano B, não há outro momento, outro caminho. O momento é agora. O caminho é estreito e apertado, Senhor. Nos ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Fale com Ele. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor? Não há outro caminho, não há outro lugar, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Que tenhamos o prazer, meu Pai, prazer, renova o prazer nas coisas do Senhor, meu Pai. O prazer em Te adorar, um prazer em Te buscar, em orar, em estar na Sua casa, na Sua presença, Senhor. Renova o prazer, Senhor. Renova, Senhor, para que nós não venhamos a nos distrair e permitir, Senhor, abismos puxando outros abismos, Senhor. Derrama o temor, Senhor. Que haja temor em cada coração. Encha-nos, meu Pai. Encha-nos, Senhor. Encha-nos até transbordar, Senhor. Encha, Jesus. Onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nós queremos Te agradar, Senhor. Nós queremos a Sua graça, meu Pai, o Seu favor. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Não há outro caminho, meu Deus, não há outro caminho, não há outro caminho. Nós temos que acordar para isso, entender isso, Senhor.
Não há outro plano, Senhor, não há outro jeito, só um jeito. O Senhor nos ajude, Senhor, ajude a perceber, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a entender como Davi: Senhor, eu pequei, somente contra Ti eu pequei, Senhor. Me devolve a alegria, Senhor, da Sua salvação. Me devolve a alegria, o prazer, meu Pai, na Sua presença. Persiga isso. Persiga o prazer nas coisas de Deus. Se nós tivermos prazer nas coisas de Deus, toda a nossa casa será diferente, toda a nossa casa será abençoada, todos os nossos resultados e sonhos prosperarão, porque Deus só precisa de um coração quebrantado e contrito. O Senhor só precisa de uma decisão, pessoal. Decida, eu quero Te agradar, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Sua presença, meu Pai, eu preciso da Sua presença. Preciso da Sua presença, Senhor. Encha-nos, meu Pai. Encha-nos, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus, nos ajuda, meu Pai, nos ajuda. Eu peço que você estenda as mãos para a direção da sua casa, para a direção que você precisa de vitórias e de respostas. Abençoa a sua casa, abençoa seus filhos, abençoa o seu casamento, abençoa a obra das suas mãos, abençoa que tudo que estiver naquele lar, que seja uma bênção, que aqueles filhos sejam os mais inteligentes, os mais abençoados, os mais vitoriosos, os mais cheios do Espírito Santo. Abençoa aquela casa, abençoa o seu casamento, abençoa aquele lugar, que seja um lugar de harmonia, de vitórias, de paz, de união, de vitórias, de um povo que vence, de uma família que vence. Declare sobre aquele lugar, declare sobre aquele lugar, declare vitórias, declare vitórias, declare vitórias. Eu declaro, meu Deus, eu declaro respostas, eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro portas abertas, meu Pai, eu declaro vitórias e respostas, meu Pai, declaro saúde, eu declaro libertação, meu Pai, eu declaro um novo padrão, Senhor, naquele lar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro bênçãos, meu Pai, eu declaro vitórias, as bênçãos que ela precisa, Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Dê a mão para o seu familiar, para o seu cônjuge, e concorde com as vitórias deles, concorde com a vitória da sua casa, com a sua família, concorde, abençoe, eu declaro a minha casa abençoada, Senhor, eu declaro a minha casa firme, eu declaro os meus filhos abençoados, eu declaro os meus filhos cheios do Espírito Santo, eu abençoo a minha casa, eu abençoo meu casamento, eu abençoo este lar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro, Senhor, a presença do Teu Espírito naquele lugar, meu Deus, eu declaro um novo padrão, um padrão de vencedor, meu Pai, um padrão espiritual, Senhor. Eu declaro uma casa de equilíbrio, eu declaro uma casa de sabedoria, eu declaro uma casa de paz, de harmonia, de vitórias, eu declaro vitórias, meu Pai, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, abençoa os filhos, abençoa o marido, a esposa, Senhor, abençoa, meu Pai, a fé, abençoa, meu Pai, a casa, abençoa, meu Pai, os sonhos, Senhor, abençoa, meu Pai, que nesse lugar habite o Espírito Santo, Senhor, que seja um lugar de paz, de harmonia, de maturidade, de equilíbrio, de serenidade, Senhor, onde a presença do Senhor pode operar, pode trabalhar, pode habitar naquele lugar, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós declaramos um lugar de vitórias, meu Pai, em nome de Jesus. Aquela casa é conhecida como a casa abençoada, como uma casa de paz, como uma casa de vitórias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa família, essas pessoas são conhecidas na vizinhança, meu Pai, como uma família abençoada, como uma família invejável, Senhor, como uma família forte, como uma família estruturada. Eu declaro, Senhor, os filhos os mais abençoados, mais espirituais, mais vitoriosos, mais educados, meu Pai, mais vitoriosos na escola, mais abençoados na vida, Senhor. Eu declaro respostas, meu Pai, abençoa o nosso povo, Senhor, eu declaro
bênçãos, poder, eu declaro glória, Senhor, uma vida de glória, uma vida de glória, uma vida de glória, eu declaro, Senhor, uma vida de glória, uma vida de respostas, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, coloca a tua mão, coloca teus anjos, meu Pai, acampa os teus anjos, meu Pai, ao redor daquela casa, ao redor de cada criança, meu Pai, de cada cônjuge, Senhor, que habite a paz, o equilíbrio, Senhor, um espírito abençoado lá, que seja o Espírito Santo, fazendo uma grande obra naquele lugar e nessas vidas, nesses corações, em nome de Jesus, é o que nós pedimos, Senhor, concordamos e declaramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém.